Olá, irmãos! Shalom, shalom. A paz e a graça do nosso Deus Pai, Criador dos céus e da terra e de absolutamente todas as coisas. O soberano, o único Deus, digno de toda adoração, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Que a paz e a sua graça seja com todos vocês que acompanham este vídeo, com todos os nossos irmãos da fé e do caminho, em nome do nosso Salvador, do seu Filho amado, a sua palavra viva e Yahushua. Amém. É verdade, assim seja. Ô irmãos, que alegria poder estar mais um dia contemplando a existência e poder conversar sobre as coisas do alto, poder conversar com meus irmãos da fé, poder congregar, meditar nas coisas do Pai juntos. É uma alegria imensa. E é com essa alegria, com esse amor pelo Evangelho, pela palavra, que eu venho trazer para vocês hoje um vídeo bem interessante, bem bacana. Eu tenho sentido vontade de fazer esse vídeo já faz um tempo, porque desde o meu chamado até o presente momento, o Pai já me revelou tantas coisas, já me proporcionou tanto entendimento, sabe, sobre determinadas coisas, e que essas coisas foram se encaixando e foram sendo, as dúvidas foram sendo sanadas, e ele foi aliviando o meu coração, e vocês vão entender. Vocês vão entender. Então, antes de começar a falar do nosso tema, eu gostaria de dizer aqui o seguinte: retenham o que for bom. Eu não quero aqui que as pessoas me sigam, né? Que as pessoas acreditem piamente no que eu estou falando. Longe de mim, irmãos, querer ser o dono da verdade. Eu sou simplesmente um seguidor da verdade, um discípulo da verdade. Aleluia. E eu falo em nome da verdade, do nosso Messias, do nosso Salvador, do Cordeiro que tira o pecado do mundo, que me curou, que me libertou, que me salvou. Então, de acordo à sua palavra, esse Cordeiro, ele nos dá permissão e autoridade para pregarmos a sua palavra aos nossos irmãos, as ovelhas perdidas de Israel, aos que têm fome e sede de justiça. Aleluia. Então, com toda humildade, eu gostaria de compartilhar com vocês esse conhecimento, esse entendimento que o Pai, com a sua graciosa misericórdia, concedeu a mim, e gostaria de passar para vocês, tá bom? Tenham caneta, lápis, caderno na mão, anotem o que for importante, relevante, depois examinem, pesquisem por conta própria. Se vocês não concordarem com o que eu estou falando, ore ao Pai, peça sabedoria a Ele, direção, entende? O importante, irmãos, é todos nós andarmos com o nosso coração em paz,
com a nossa mente em paz, porque no Evangelho não há confusão, tá bom? Quando a gente caminha com o Messias, caminhamos em paz. Ele é o príncipe da paz. Então que cada um esteja seguro em sua própria mente do que faz. Amém? Assim seja. Então, eu gostaria de falar, irmãos, sobre palavras. Palavras que neste tempo de despertar nós temos tido conhecimento, que são palavras que foram manipuladas, né? Palavras que foram corrompidas por este sistema mundial. Palavras que foram ocultadas pela religião, pelo sistema religioso, né? Pelos fariseus, enfim. E quando nós somos despertos, nós somos chamados pelo Mestre, irmãos, o nosso zelo, o nosso temor, ele aumenta a tal nível que nós ficamos com medo de errar, de voltar a errar, de voltar a desagradar o Pai. Entende? Quando a gente recebe essa graça, que nós nascemos de novo, nós queremos andar em retidão, em justiça, em verdade. Queremos agradar o Pai em todas as coisas. Queremos glorificar o nome do Altíssimo em todas as nossas obras. Então a gente fica muito mais, atento. A gente fica muito mais vigilante, sensível, né? Para que ninguém tome a nossa coroa. A gente guarda o nosso coração e a gente fica vigilante, como verdadeiros atalaias, né? Os guardiões da palavra de papai. Aleluia. Então, vamos dar início aqui. Eu vou trazer alguns exemplos, porque são muitas palavras. Então eu gostaria de trazer alguns exemplos para elucidar o que eu quero trazer aqui para nós, tá bom? Vamos começar com duas palavras que para mim elas são palavras chaves assim para a gente chegar nesse entendimento que eu quero trazer aqui, tá bom? Essas duas palavras que eu estou falando é Deus e Senhor. Então, quando a gente desperta, né, que a gente recebe a graça e o Espírito do Pai, o Espírito da verdade, começa a nos revelar toda a verdade, a gente percebe que Deus, a palavra Deus, não trata-se de um nome. Ou seja, não é o nome do Eterno, Criador dos céus e da terra, o nosso Pai Celestial. Não é o nome, ok? Trata-se de um título. Né? Em referência a uma divindade. Assim como Elohim, Altíssimo, né? Senhor. Então são títulos. Porém, quando você busca a etimologia da palavra, a raiz da palavra, você vê que são palavras paganizadas. Ou seja, que esses pagãos miseráveis, né, com seus maus intentos, fizeram então, que eu esqueci o nome, eles juntam palavras para criar-se uma palavra, e essa palavra ela é uma referência
a alguma divindade pagã, a algum engano, a alguma religião, alguma coisa oculta, né? Mística, gnóstica, enfim, maligna. Esses são os intentos dele. Então a gente já ouviu falar que Deus, né, na verdade é Zeus, né, o deus da Grécia. Enfim, então assim, são muitas as palavras em que, quando a gente busca a etimologia, a raiz da palavra, a gente percebe que essas palavras têm um pé no paganismo. Então Deus, a própria palavra graça, né? Eu acho que a palavra misericórdia também. Enfim, irmãos, quando eu comecei, porque isso vocês vão entender. Logo no início eu fiquei louco com tudo isso. Falei, nossa, que absurdo! E a gente fala essas palavras todas. E aí o temor, né, o zelo, eu queria saber do significado dessas palavras todas e tal, para não continuar no erro e tal. Então, todas essas palavras, né, irmãos? Por exemplo, o cristianismo, a religião do cristianismo, porque foi essa religião o pilar central da escravidão dos povos nativos da nossa terra, chamada Américas, especificamente de nós brasileiros, né? Brasil. Então, porque eu dei uma risada porque eu lembrei, né, que até essa palavra brasileiro eu fui estudar, eu entendi, né, que é mais uma piada desses colonizadores para conosco, né? Porque se você perceber, brasileiro lembra o quê? Marceneiro, pedreiro, né? Enfim, mas eu não quero tratar sobre isso não. Depois vocês estudam que vocês vão entender. Enfim, então assim, o cristianismo eles nos transmitiu diversas palavras, né? Que vêm dessa religião. Exemplo, santo, santidade, santificação. Eu tô com a lista aqui. Santificação, batismo, Senhor, Cristo, amém, cruz, crucificação, enfim, várias religiões ou várias palavras que quando nós estudamos, nós verdadeiramente começamos a entender do que se trata. Quando a gente sabe o real significado por trás, melhora e muito os nossos estudos bíblicos, a nossa compreensão do que estamos lendo. Aleluia. Ou seja, o véu é tirado, né? Aleluia. Porque o Espírito que nos foi concedido, o Espírito do Pai, que é o Espírito da verdade, o Espírito da sabedoria, ele nos é concedido através do sacrifício do Cordeiro, do nosso Salvador. Então, nosso Salvador, né? Yahushua, ele nos salva, ele nos tira destes enganos todos. Mas, irmão Tiago, onde você quer chegar? Né? Porque eu estou, por enquanto, só passando por cima aqui para a gente buscar entender, né, o sentido dessa mensagem. Então, irmãos, vamos para a história? Vamos. Porque quando a gente conhece a história, o fundamento, a gente se liberta. Quando a gente abre as Sagradas Escrituras, lá em Gênesis, quando a gente vê a história após o repovoamento que vem através do justo Noé, e a gente vê o nosso pai Abraão recebendo a promessa,
né, do Pai, um homem que se mantém fiel ao Criador dos céus e da terra, né? É o pai da fé. E a fé é o quê? É uma convicção absoluta, uma confiança plena daquilo que não se vê. Então já começa aí. Vai juntando as peças onde eu quero chegar. Então nosso pai Abraão, ele, na época dele, ele vai morar com o seu pai Terá, em Ur dos Caldeus, onde ali é levantado um imperador, o primeiro tirano, o primeiro senhor, ok? O primeiro Baal, vamos dizer assim. Porque essa palavra senhor, ela vem de Baal. Baal quer dizer senhor. Baalins quer dizer senhores. Qual o significado da palavra Senhor? Vejamos, Senhor significa, no dicionário português, essa língua que herdamos deste sistema colonizador, pagão. Agora o fogo vai começar a descer, viu? A palavra Senhor significa proprietário de feudo. O que é feudo? Feudo é terra ou direito concedido a uma pessoa que está no poder. Aquele que possui algo, dono, proprietário. Então perceba o significado da palavra Senhor. Quando a gente medita nas Sagradas Escrituras, em que tem essas palavras Baal, Baalins, está se referindo a um senhor. Ou seja, a algum proprietário, feudal, donos de terra, de direitos, né? Dono, proprietário, algum tirano, imperador. Então, essa é a raiz, vamos dizer, da palavra Baal, Senhor. E normalmente, os Baalins, os senhores, donos de terra, de direitos feudais da época, como a gente já tratou em muitos vídeos aqui em nosso canal, são pagãos. Ou seja, eles cultuam conhecimentos gnósticos, cabalísticos, ocultos. E eles adoram a tudo. A natureza, animais, a lua, o sol, menos o Criador dos céus e da terra. Por quê? Porque por causa dos maus intentos deles, desses Baalins, Baal, senhores, senhor, eles são enganados pela antiga serpente. O dragão, o diabo, que engana o mundo todo. E aí, é daí que surge essas milhares e milhares de religião. Porque o povo verdadeiro do Criador dos céus e da terra, o povo de Iar, aleluia, Yahuwah, o povo de Iar não tem religião. Quem criou religião foi os Baalins, os senhores, na raiz da palavra. Estão entendendo, meus irmãos? Então foi esses mesmos Baalins, senhores, pagãos, que
usurparam a língua original do povo de Iá. Foi por causa dos Baalins que o povo foi espalhado por toda a terra e se misturou as línguas. Porque antes do Senhor Nimrod, era um só povo, uma só língua. Antes do Senhor Nimrod, junto com os Baalins, os outros senhores, quererem desafiar, se rebelar contra o nosso Criador dos céus e da terra. E então fundamentarem uma ideia de criar uma torre que pudesse tocar aos céus para mostrar aos homens que eles são poderosos, que eles podem guiar a vida deles sem a ajuda do Criador dos céus e da terra. E essa torre, ela foi construída na primeira cidade de Babilônia, da onde vem toda a abominação. Então o pai, ele, por causa dessa rebeldia, ele espalha todos os povos e consequentemente ele mistura todas as, ele espalha, né? ele mistura todas as línguas, ele confunde as línguas, os povos que foram espalhados, cada um começou a falar uma língua. E dentre esses povos estava o filho de papai, o nosso pai da fé, Abraão. E esse era o prometido. Ele recebeu a promessa do Criador dos céus e da terra. Então ele foi um homem separado pelo Pai. Consequentemente, nós pensemos, então Abraão, ele permaneceu na língua original do Pai, que o Pai nos concedeu. E qual é a língua matriz que o Pai nos concedeu? É o paleo-hebraico, é o hebraico antigo, paleo-hebraico. Essa é a nossa língua matriz original, que não foi contaminada, que não era contaminada naquela época, que não se misturou, entende? Com as outras línguas dos Baalins, dos senhores feudais, imperadores, rebeldes da época. Então, antes de dar sequência com essa linha de raciocínio em relação às palavras, veja só, no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 27, é nos dito o seguinte: a religião que Deus, o Criador dos céus e da terra, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e, especialmente, não se deixar corromper pelas filosofias humanas. Amém? Então essa é a nossa religião. É amar o nosso próximo, é cuidar dos órfãos, é cuidar dos necessitados, das viúvas e não nos misturar com filosofias humanas. Aleluia. Então não há religião, não existe religião para o povo de Yahweh. Nossa religião é essa: amar o nosso próximo, cuidar do nosso próximo, dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, e não nos misturar com este mundo pagão. Ok? Então vamos lá. Perceberam que eu li aqui a versão que eu tenho aqui, King James atualizada, e eu li a palavra sem peso, sem fardo pesado, eu li a palavra Deus. Por quê, irmãos? De acordo com tudo que eu estou explanando aqui para vocês, jogando luz em nosso entendimento, em nome do nosso Messias Yahushua, por amor a essa palavra, por amor à verdade e por amor à justiça, para colocar por terra, para lançar por terra toda a escravidão
todo o fardo pesado colocado por esses fariseus, por esses saduceus, esses religiosos, esses políticos que só sabem condenar, apontar, acusar. Então, irmãos, vamos estudar, vamos ser maduros na fé, vamos ter responsabilidade e tomar posse da nossa liberdade. Porque veja só, ó, já fico aqui, a chama já acende, meus irmãos. Porque é revoltante essa ignorância. Ignorância vem de ignorar o saber. Nossos pais já comeram do fruto. A gente já está nesse mundo do conhecimento do bem e do mal. E é esse conhecimento do bem e do mal que nos condena. Foi o que condenou nossos pais. Eu vou chegar lá, mas antes, então saiba. Eu falei o quê? Que a terra foi espalhada, né? Os povos foram espalhados e a língua foi misturada, foi espalhada, cada povo com sua língua. E a descendência de Abraão, que foi o prometido, que recebeu a promessa do Criador, da descendência de Sem, ok? Os semitas, o povo hebreu. Aleluia. Então, a esse povo, através do patriarca, nosso pai da fé, Abraão, se conservou então essa língua matriz, que é o paleo-hebraico, o hebraico antigo. Então o que é que acontece, irmãos? Agora vamos um pouco mais para frente. Vamos chegar aqui na colonização do nosso país, das Américas, que a gente já conversou aqui, já teve outras oportunidades, que os nativos que estavam nesta terra, trata-se das 10 tribos de Israel que foram espalhadas, né? E depois vieram as outras 2 tribos, a tribo de Arudá e de Beniarro, né? E entre elas tinha a tribo de Levi, né? Entre as 2 e as outras 10. Então, a tribo de Levi, elas iam de acordo com o clã que os recebessem. Então, tinha sempre um levite, um levi, né? Um levi nas outras tribos. Então, eles estavam misturados, tanto com as outras 10 e tanto com as 2. E essas 2 tribos de Arudá, a gente sabe pela história verdadeira, que trata-se então daquela maldição do livro de Deuteronômio 28, Levítico 26, que foram cumpridas com os escravos que vieram nos navios negreiros. Ok, então esses europeus, que lá atrás na história tratava-se dos gentios, do povo que não tinha recebido a palavra de Yahweh até o presente momento, começaram a receber depois que o nosso Messias, a palavra do Pai, veio em carne e morreu e derramou seu sangue por toda a humanidade, né? Para que a gente pregasse essa palavra a toda criatura. Então ele levantou o apóstolo Paulo, Shaul, para levar essa palavra aos gentios. Então perceba que Shaul começa a levar a Roma, a Grécia, ou seja, a Europa, ao povo do Oriente, na época de Paulo. Então o que é que acontece? Hoje a palavra ela está no mundo inteiro. E todos que creem nessa palavra, no Evangelho da Graça, no sacrifício do Cordeiro, em Yahusha, o Messias, e se arrepende dos seus pecados, se batiza no caso, né? Que quer dizer isso, se arrepender dos pecados, será salva. Receberá então a revelação do Espírito Santo do Pai. Amém? Então, o que eu quero dizer? Que essa língua que nos foi catequizada, no caso, o português, a língua portuguesa, ela é uma língua que descende da língua latim. E a língua latim é uma língua criada por esses romanos e gregos para, de alguma forma, se comunicar com os povos latinos, americanos. Então essa língua latim é uma língua pagã. É uma língua pagã, criada por pagãos, por isso que é pagã. Por povos que não conhecem o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ou seja, do povo que verdadeiramente, os hebreus israelitas,
conheciam a língua matriz. Então esses pagãos, né, que colonizaram o nosso país, que foi fruto da desobediência do povo de Israel, que fique claro sempre isso, para a gente não ser injusto com nada, que seja justo. O povo sofreu todo esse tormento por causa da sua desobediência. Então sofreu as maldições de Levítico 26, Deuteronômio 28. Então o que é que acontece? Esse povo gentil, pagão da época, né, que representa o povo norte, o povo que vem do norte, ou seja, a Europa, que são descendentes de Jafé, ok? Então o que é que acontece? Eles nos catequizaram e nos ensinaram uma língua pagã. E o português, ele vem dessa língua pagã. Logo, toda língua portuguesa é pagã. Então, se você, fariseu religioso, que gosta de atar fardos pesados nas criancinhas de papai, nas ovelhas perdidas de Israel, nos inocentes, nos humildes de coração, quer apontar, acusar, condenar, então pare de falar a língua portuguesa toda, inteira, porque a língua portuguesa inteira é pagã. Esse vídeo vai ser encerrado agora, mas a gente vai continuar na parte 2 para dar de chicote, que nem nosso Messias deu nesses fariseus no templo, na frente do templo. Vamos dar de porrada agora, porque tá mexendo com o povo de